Aleluia. Como Deus é bom. Nós estamos aqui já há alguns meses observando aqui a carta de Paulo aos irmãos lá de Éfeso, e tem sido bênção. Quantos têm gostado? Temos aprendido bastante. Amém? Tem sido muito bom. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela nos anima. E o Gabriel, semana passada, ele ministrou sobre Efésios 5, de 15 a 21, e falava-nos, também sobre o Espírito Santo de Deus. A recomendação desse trecho, desses versículos era: não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há dissolução, há confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Então essa recomendação é muito importante. Eu queria destacar no início aqui da minha palavra o versículo 21, mas antes disso eu queria ter uma palavra de oração com todos vocês, amém? Você possa abaixar sua cabeça. Paizinho querido, obrigado por esse tempo aonde nós te adoramos, te louvamos, aonde nós entendemos, ó Deus, que a mesa é o lugar aonde nós devemos estar. A mesa é o lugar de comunhão, a mesa é o lugar de sujeição, de submissão. A mesa é o lugar de nós nos amarmos uns aos outros. A mesa é o lugar onde nós olhamos uns para os outros. A mesa é o lugar onde nós enxergamos o nosso irmão superiores a nós mesmos. Na mesa nós entendemos que as nossas preocupações, que as nossas dificuldades, elas não são tão importantes assim, mas sim as dificuldades, os problemas dos nossos irmãos. Obrigado, Deus, e que agora, Senhor, no ministrar, no falar da sua palavra, Deus, que o Senhor me dê a tua palavra, Pai, segundo o teu coração. Me dá espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem o Senhor é. Senhor, a palavra profética não está na boca de quem fala, mas no ouvido de quem ouve. Senhor, prepara, Senhor, os ouvidos, que eles sejam ouvidos, Senhor, sensíveis à tua palavra. Que os nossos corações, como uma terra, ela esteja preparada, adubada, para receber uma boa semente, Deus. E quando receber essa semente, ela venha produzir, Pai, no mundo espiritual, revelando o nosso mundo físico, as nossas atitudes, Deus, de quem o Senhor é. Que nós somos semelhantes a Ti, Senhor. Nós somos a Sua imagem e semelhança. Que isso faça ser verdade na nossa vida. Que o nosso dia a dia, Senhor, fale e revele esta verdade a todos que nos conhecem e nos encontram, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos ver hoje, a partir do versículo 22 até o versículo 33. E eu queria voltar aqui no versículo 21, quando ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse capítulo que nós vamos ver, ele está falando sobre casamento e igreja. Jesus, ele está usando o casamento para mostrar para cada um de nós como deve ser o relacionamento da igreja. Aliás, a carta de Efésios, nós já falamos, é uma carta que foi escrita para a igreja. É uma carta família, que ela nos ensina como nós nos devemos relacionar uns com os outros. Marido, mulher, filhos, pais, servos, patrões. É por isso que eu digo, a Bíblia, ela é completa. Se você quer ter uma vida ajustada de acordo com a vontade de Deus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, é simples. Ela está fácil, está aqui. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu queria pedir para vocês aqui, irmãos, tenham a Bíblia de papel na sua mão. Amém? Quando nós olhamos para a Bíblia, o que nós vemos? O que nós lembramos? Do Evangelho de Cristo, amém? Do Evangelho de Deus. Ela é um símbolo, ela é uma verdade, sabe? Eu tenho percebido que a igreja tem abandonado a escritura de papel.
vem para a igreja e não traz a Bíblia. Por quê? Porque eu tenho no celular, ou é projetado. Então eu queria pedir para vocês, se você não tem mais esse costume, volte a tê-lo. Haverá dias que nós não poderemos ter. Existem países e irmãos que não podem ter Bíblia. Sabe o que os irmãos fazem com as Bíblias, Marlene? Rasga uma folhinha, dá uma folhinha para cada um, escondidinho. E lá eles leem, decoram e compartilham, em silêncio. Hoje nós temos a liberdade de tê-la. Então vamos ter intimidade. Vamos amar a Bíblia. Esse é o melhor e maior livro da história. Amém? Amém, queridos? Não estou aqui acusando ninguém de nada, tá bom? Só estou sugerindo que vocês tenham a Bíblia de papel nas mãos. Então Paulo ele fala, olha, sujeitando-vos uns aos outros ao temor do Senhor. Agora, como que eu vou me sujeitar? Como eu posso me sujeitar a alguém? E Paulo antes ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Então é o seguinte, irmão, você só consegue se sujeitar, e nós vamos entrar aqui na analogia do casamento, quando ele começa no versículo 22, falando para a mulher, ele diz, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Quando essa palavra é ministrada, eu já tive um pastor amigo meu, que ele teve uma experiência, ele ministrando um casamento, uma cerimônia de casamento, e quando ele citou esse texto, alguém lá no meio dos convidados, né, inconveniente, levantou a voz e disse assim, machismo. Você já imaginou essa cena? Pastor celebrando o casamento e alguém convidado de vocês, hein? Grita lá, machista. E ele, cheio do Espírito Santo, aproveitou o gancho e explicou o que era submissão, na visão bíblica, na visão de Deus. E ele começa dizendo, mulheres, sejam cada uma de vós submissa ao marido, assim como o Senhor. Feministas, ao ouvirem isso sobre submissão a marido, elas ficam completamente malucas. Como assim eu vou ser submissa? Eu sou independente, eu sou capaz. Mas Paulo está falando de algo muito mais espiritual, muito mais relevante e necessário, porque as pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas não têm dificuldade de se submeter, de se sujeitar. Amém? Elas não têm dificuldade. E nós falamos, e aqui no versículo 15 a 21 fala exatamente sobre isso, de sermos cheios do Espírito Santo. A última característica da vida cheia do Espírito é a submissão. É uma característica daqueles que têm o Espírito Santo. É a última das características. Quando uma pessoa ela não tem dificuldade de ser submisso. E a submissão ela existe. Ela sempre existiu e a Bíblia relata vários momentos sobre a orientação de nós sermos submissos, a nos submetermos à autoridade no nosso governo, a autoridade na igreja, a autoridade do homem dentro do lar. Deus deu ao homem a autoridade, sim ou não? E se nós observarmos as escrituras, em Gênesis, quem Deus fez primeiro? Ele começou pelo homem. Isso é um sinal claro de que Deus está dando ao homem a liderança, o cuidado. E aí ele cria a mulher. E aqui Paulo está dizendo, mulheres sejam submissas aos seus maridos. Submissão da mulher não é que a mulher vai se negar, que a mulher vai ficar calada, que a mulher não pode dar opinião, que a mulher não pode se expressar,
que a mulher não pode se desenvolver, não é nada disso. Eu sempre costumo dar um exemplo bem prático. E eu uso um filme chamado Missão Impossível. Galã, Tom Cruise. Conhece Tom Cruise? Galãzão da Missão Impossível, vários, né? Tem vários filmes dele. Então, para a gente entender o que é submissão, Tom Cruise ele é chamado lá no filme e é dado a ele o quê? Uma missão. Ele precisa cumprir algo, ele precisa chegar a um determinado lugar. Mas ele faz isso sozinho? Não, ele tem uma equipe ao redor dele que o ajuda a chegar no êxito da sua missão. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? A mulher ser submissa ao seu marido não quer dizer que ela vai estar em uma posição inferior, porque a palavra diz que aos olhos de Deus, tanto um homem como mulher são iguais. Eles têm direito à mesma herança. Mas nesse relacionamento, e Paulo está usando isso tudo que ele vai falar aqui para nós sobre mulher e o homem, sobre o casamento, para que nós possamos entender como é feito o relacionamento de Cristo e com a igreja, que somos nós. Amém? Então ele está falando para a mulher ser submissa. Ele está falando para a mulher ser uma ajudadora do homem, uma cooperadora do homem. Mas eu estava estudando, e em hebraico tem uma palavra chamada ezer, que significa aliada. Aliada. Que também pode ser falado sobre esse assunto. A mulher como uma aliada, e aliado a gente fala em termos de guerra. Sim ou não? Quando tem uma guerra, tem os aliados, não tem? Tem aqueles que vão lutar juntos. Então, Paulo está dizendo que a mulher, ela deve se aliar ao homem. E os dois juntos cooperarem para que aquela missão que foi dada por Deus sobre a liderança do homem tenha êxito. Aliada não é inimiga. Tem muitos casais que são inimigos. Eles disputam para ver quem é o melhor. Não há uma harmonia, nem tampouco na criação dos filhos. Um diz algo, uma coisa, outro diz outra. O marido diz não faça, a mulher fala pode fazer. A mulher diz não faça, o marido não faz. E Paulo ele começa a colocar essas coisas no seu devido lugar, de uma maneira santa, como é. Sejam submissas, ou seja, você precisa amar, respeitar o seu marido, ouça o seu marido, colabore com ele. Você não precisa se anular, mas você precisa ser uma aliada. E eu repito, aliado não é inimigo. De uma guerra, os aliados combatem juntos, com o mesmo propósito. O que Paulo está dizendo e explicando para nós é que a igreja de Cristo tem um propósito, que precisa estar alinhado com o propósito de Cristo, que é o noivo. A igreja precisa ser sensível, ela precisa estar atenta ao que Cristo quer dela. É por isso que nós precisamos crescer dia após dia, no conhecimento de quem Ele é. É por isso que nós precisamos ter essas reuniões coletivas, precisamos estar juntos, olhando um para o outro, porque de repente um de nós pode estar fora totalmente desse contexto, até mesmo sem perceber. Percebe o cuidado que nós temos que ter um com os outros? A submissão aqui não é opressão nem passividade, mas disposição para servir.
Olha isso aqui. A submissão aqui não são opressão e nem passividade, mas disposição para servir, amar e honrar o outro. Não é baseada em disposição, em posição ou mérito, mas no temor de Deus. A mulher, ela vai amar o seu marido, vai ser submissa ao seu marido, não porque simplesmente ele é o líder supremo, não. Aqui primeiro já é uma bênção, hein? Mulher, já é uma bênção, hein? Você tem um marido. Quem é casado aqui? Aqueles que estão com o marido ou a esposa, olha para ele e fala assim, olha para o seu irmão e fala, que bênção ter você, amor. É mesmo. Aquelas que vão ter, olha também e fala, vai ser uma bênção ter você como marido. Mas é no temor do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? É olhar, é a mulher olhar para o seu marido e ela ver alguém especial. Alguém, porque eu sempre digo assim, a mulher quando ela entra, né? O marido está lá esperando o altar e ela vem, Arlene, ela está entrando, quando ela entra e a música, a trombeta toca, né? E aquela coisa toda, a marcha nupcial é tocada, e aquele momento é o melhor momento da cerimônia, todo mundo levanta, né? Ela é a principal. Ela olha para o maridão que está lá na frente, sabe o que ela enxerga? Ela pensa assim, olha, meu companheiro, ali está o meu amigo, ali está aquele que vai me proteger, ali está aquele que vai cuidar de mim. É isso que a mulher vê quando ela olha para o marido. Ela não olha para o marido e fala, aquele é meu dono, aquele é que vai dizer o que eu devo ou não fazer, aquele é o que vai me corrigir quando eu precisar. Agora, que mulher que não se submete a um homem segundo o coração de Deus, a um homem que conhece o Senhor, que procura agradar o Senhor, que é fiel, que protege, que cuida. Sabe, e ele começa só com esse versículo para a mulher. Eu fico indignado, não. Pegou. Isso aqui para a mulher, mas é tão profundo. Só um versículo. Então agora, sabe, Paulo ele conecta dois assuntos que parecem desconectados. Busca pelo Espírito Santo e relacionamento entre irmãos. E eu acho que dá para nós entender agora que a sujeição, ela depende de uma coisa crucial na nossa vida: o Espírito Santo, que foi dado a nós. Amém? Você e eu somos templo do Espírito Santo. Então nós não temos argumento e nem motivo para dizer, eu não consigo amar a minha esposa, eu não consigo amar meu marido, eu não consigo ser submisso a ele, porque eu não consigo, não tem como. Você tem o Espírito, ou você não tem o Espírito. Porque quando nós obedecemos e temos o Espírito Santo, tem pessoa que fala, o amor acabou. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Quando você honra a tua palavra, quando você se submete, quando você se sujeita a Cristo, no temor de Cristo, o amor de Deus é derramado no seu coração. Como que um homem vive 41 anos com a mesma mulher e fala que ama essa mulher até hoje? Né, amor? É por causa do olhinho verde?
Não, é porque o amor de Cristo é derramado no meu coração. Porque apesar dos problemas, das dificuldades que nós passamos, quando nós honramos a nossa palavra, eu sempre digo isso, o que vale no casamento, no dia do cerimonial é o pacto, é a promessa, é a palavra que você empenha. Meu filho Gabriel vai casar domingo, sábado. A palavra que ele empenhar ali para Sofia é o que vai valer para Deus. É o que vai valer para Deus. Para a sociedade, a assinatura no cartório, o compromisso. Para Deus, a sua palavra. Então, se você honrar a sua palavra, Deus, ele derrama o amor dele no seu coração. Aí sim vai ser, em vez de ser dois, serão apenas um. Porque tem muito casamento hoje que continua sendo dois. Não há unidade. A guerra. E Paulo está nos ensinando aqui que o Espírito Santo é a chave para os nossos problemas. Somente Ele, o Espírito Santo. E agora nós entendemos que ser cheio do Espírito Santo é o segredo para conseguirmos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. A submissão não deve ser feita de qualquer maneira, mas no temor do Senhor. A submissão não é somente para mulheres e esposas. Ei! Ele usa a mulher aqui, mas não é só para mulher e esposa. A submissão é para todos nós. Por isso que o versículo 21, ele fala: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. É para todos nós. É que a gente não percebe, mas lá no trabalho você não tem que se sujeitar ao teu patrão? Tem ou não tem? Você tem que se sujeitar, senão você vai para a rua. E isso deve ser feito de uma maneira tranquila. A lei de Deus, ela era pesada. E os fariseus, escribas, eles faziam ela ficar mais difícil ainda, pois eles acrescentavam dificuldades. Mas em Cristo, a lei continuou sendo a mesma, só que ela não se tornou mais pesada. Porque quando nós estávamos somente ali em Deus, falando sobre livre-arbítrio, nós agíamos de uma forma. Depois de Jesus, o que nós temos com o livre-arbítrio? Nós abrimos mão dele. Por quê? Para nós agora se tornou prazeroso obedecer à lei. Nós olhamos para a lei e ela não é mais pesada. Nós temos prazer. Mas a submissão é um tema para todos os cristãos. Olha em Romanos 12:10. Ele diz: amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Filipenses 2:3. Assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Coloca aqui Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se a autoridades do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Ele. 2. Por isso, quem recusa sujeitar-se à autoridade, opõe-se à ordem de Deus. Só a partir. Então a sujeição é dada. Nós temos que sujeitar as autoridades, as leis. Farol vermelho, está vermelho, não passa. As relações de autoridade e submissão estão por todos os lados e fazem parte da vida comum de todos nós cristãos. Amém? Elas fazem parte da nossa vida. Eu não gosto que mandem em mim.
É lógico, mandar é muito ruim. Mas pedir, é por isso que eu sempre digo, eu não gosto assim, que vem e me dá uma ordem para fazer alguma coisa. Mas se você com jeitinho pedir, hein? Você que está com teu marido aí do lado, vou usar o casal Juninho. Ô Juninho, a senhora Juninho falando pro Juninho. Amor, dá para você lavar aquela louça lá enquanto eu estou fazendo a comidinha? Ai, que coisa mais doce. Não anima? Não anima? Anima. Você não sabe lavar, você não gosta de lavar, mas já está aquele incentivo para você fazer isso. Cristão, cheio do Espírito Santo, ele tem um jeito especial de falar com as pessoas. Mas cristão também às vezes esquece disso, fica nervoso, peca. Cara, e como é ruim você esquecer disso e fazer errado, que depois tem que voltar atrás, consertar tudo, dá um trabalho. A nossa oração é: Espírito Santo, me enche cada vez mais de Ti, revela a Sua vontade no meu coração, para que eu não tenha que voltar atrás, para ficar consertando as minhas besteiras, os meus erros. E a gente só vai conseguir isso quando a gente se encher plenamente do Espírito, através das orações, da leitura da palavra, das consagrações. Nós precisamos fazer isso. E ele diz no 23, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Ele já está falando aqui a posição do marido, ele é o cabeça da mulher. Ele não é o dono, não é o que vai dar ordem. Ele é aquele que vai dar direção, que vai caminhar junto, que vai servir de exemplo. Você viu, da mulher falou só o 22, agora o resto está para nós, a maioria. Homens, se segura aí. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também a mulher sejam em tudo submissa ao marido. Mas ele está falando quem é esse tipo de marido. Olha lá, já está dando a característica desse marido. É o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Como é que Cristo dirige a igreja? Marido, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Papai, Paulo poderia facilitar a nossa vida de homens e maridos. Ele podia dar algumas regras, né? Podia ou não podia? Podia falar, ó, faz assim, faz assim, faz assim, ó, age dessa maneira. Não, mas olha o que ele fala aqui, irmão. Cada um de vós ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Percebeu o padrão? O nível? Como é esse nível? É muito alto. É muito alto. O homem natural não consegue esse nível. O homem sem Espírito Santo, sem o Espírito Santo, ele não consegue. E quando Paulo está dizendo aqui de dar a sua vida, e pode ser até literalmente também entendido, sabe? Mas ele não está falando tipo, você vai tomar um tiro, você entra na frente, ela vai ser atropelada, você se joga na frente. Não! O marido normal, ele faz isso, tem atitude assim também. Pelo menos eu nunca soube que o marido foi tomar um tiro e pegou a mulher com esse escudo. Nunca soube. Acredito que deve ter. Deve ter. Mas eu quero acreditar que aqui nesse ambiente não. Dá a sua aliança, não, pega dela, que é menorzinho. Não. Mas ele está falando, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ame a sua mulher
Cuide dela, observe as necessidades dela, fique mais atento à necessidade dela, veja a sensibilidade da sua esposa, porque é assim que Cristo fez com a igreja, sim ou não? Cristo olhou para a igreja, viu a necessidade da igreja, e o que ele fez? Supriu. Ele cuidou da igreja, ele preparou a igreja, ele se preocupou com a igreja. Ele é o bom pastor que cuida das ovelhas dele. Se ele perder uma ovelha, ele pega de 100, ele pega 99, põe num lugar seguro, um abrigo seguro, vai atrás daquela que está perdida, e quando ele acha, ele coloca nos ombros, ele cuida, ele traz para que ela volte a conviver com as outras 99. Esse é o tipo de marido. Não é qualquer padrão, é o padrão de Cristo. Eu não sei quem tem sido o seu exemplo, espero que não seja nenhuma pessoa humana. Quando nós queremos algum exemplo de como nós devemos ser, em toda a área da nossa vida, nós temos sempre olhar para Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo sempre. Ele é a nossa referência, nosso modelo. Ele amou a igreja tanto que ele deu a vida dele por ela. E lá na mesa ele disse isso: olha, isso aqui é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Eu vou derramar o meu sangue por conta de vocês, porque eu preciso, presta atenção nisso. Deus, ele envia Jesus ao mundo como unigênito, único filho. Quando Jesus volta para o Pai, ele volta não mais como unigênito, mas ele volta como primogênito. Ele apresenta uma família, ele apresenta outros irmãos. Esse é o sacrifício. Amar a nossa esposa, a nossa família, amar a igreja de Deus. E ele diz aqui embaixo que isso é um mistério. É um mistério. Porque somente os espirituais conseguem entender essas coisas. O tamanho desse amor. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, ele sempre foi muito intenso em tudo que ele fazia. Mas ele não era somente intenso, ele era constante. Porque intensidade sem constância não vale de nada. Intensidade sem constância não vale coisa alguma. Jesus foi constante no amor, foi constante no perdão, foi constante no cuidado, foi constante em honrar. Ele foi constante. Quando ele ia curar, ele orava para o Pai e falava: Pai, eu sei que você sempre me ouve, mas faça isso para que eles vejam e creiam que eu fui enviado por vós. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O homem de Deus não é aquele que só ele supre a parte física, a de alimentação, não. Ele é o supridor também emocionalmente e espiritualmente. Ele proporciona à sua esposa o conhecimento da palavra de Deus. Ele lê Bíblia com ela. Ele fala sobre as coisas de Deus com ela. E hoje em dia, muitas vezes é o contrário, é a mulher que tem que levar a palavra para o marido.
Mas eu não estou aqui culpando esses maridos, é porque ele ainda não. Mas ele vai chegar lá. Para apresentá-la santa diante de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Irmãos, homens, naquele dia, aonde nós estaremos diante de Deus, o primeiro a responder para Deus seremos nós, homens. Seremos nós, homens. E é tão verdade isso, só para você se lembrar lá de Gênesis, a mulher comeu do fruto que não era para comer, amém? E ela deu ao seu marido, amém? Quando Deus veio ao jardim, naquela conversa de final de tarde, quem que ele chamou? Foi Eva? Não. Onde você está, Adão? Onde você está? Foi a primeira vez que tem a menção da palavra chamado. Chamou Deus ao homem e perguntou ao homem: onde você está, que não no lugar que eu coloquei você? Deus vai perguntar para o senhor Juninho: Juninho, o que é que você fez com a senhora Juninha que eu dei para você? Como que você cuidou dela? Como que você cuidou dos Juninhos que nasceram? Você ri? Vai ser duro esse dia. Nós vamos dar conta a Deus. Porque a gente estava sozinho no jardim. Irmãos, pensa nisso. Aquele jardim bonito, cheio de fruta, de flores, os animais, e tudo amigo seu. O animal era tudo amigo de Adão. Adão tranquilo, aquelas águas cristalinas, campos verdejantes. Aí Deus olha e fala: não é bom que o homem esteja só. Tem gente que faz piadinha com isso. Mas Deus olhou e viu uma necessidade no homem. E faz a mulher do próprio homem. Mulher, você faz parte do homem. Você faz parte desse homem que é seu marido aí, ó. Você faz parte dele. Assim, o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Olha a dica. Você ama você, não ama? Você tem que amar sua mulher como você ama você mesmo. É, Igão. Não é brincadeira não, filho. Sabe, você pensa assim: não, vou comprar aquela camiseta e tal. Aí já tem problema aí. Essa camiseta eu estou dando para mim, que eu me amo. Mas, pô, mas já tem que levar automático. Minha mulher, preciso comprar para ela também. Olha as mulheres tudo a meu favor agora. Ama o seu próprio corpo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimentam e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. Olha que coisa linda. O marido ama tanta mulher que ele cuida dela, se preocupa com ela, traz um mimozinho, ajuda em casa, sabe, prepara tudo, combina tudo. E assim é um relacionamento. Deus e a igreja. Eu não estou falando aqui que a gente é perfeito, eu mesmo não sou. Eu estou falando isso aqui e o Espírito está falando para ele, tá vendo? Os dois espíritos, né? Um aqui e outro ali. Esse espírito eu fico mais à vontade com ele.
Me ajuda, Jesus. Nos ajude, Espírito Santo. Ei, Fernando? Nos ajude, Espírito Santo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes alimenta-o e dele cuida. E assim também é Cristo em relação à igreja. Cristo deu sua vida por nós, pela sua igreja. Deixa eu falar algo aqui para você. A nossa igreja começa dentro da nossa casa, com a nossa família. Você pode repetir isso? A igreja começa dentro da minha própria casa. É o relacionamento do marido e a esposa. Esse relacionamento banhado com a presença do Espírito Santo, que vai fazer com que a minha casa cresça, se solidifique, que a estrutura dela não rua, não seja destruída por qualquer vento, tempestade. Vai fazer com que a minha casa permaneça, vai fazer com que os meus filhos amem a Jesus. Muitas vezes, nós cristãos temos filhos que não querem estar na igreja, que estão fora do convívio da igreja, como eu tenho um. E o culpado disso sou eu mesmo, porque em algum momento, Igor, eu errei com ele. Eu não mostrei Cristo o suficiente para ele na minha vida. Então, irmãos, nós temos que entender que o nosso culto, ele começa no nosso lar e termina no nosso lar. Nosso culto a Deus, ele não está restrito aqui a esse ambiente, mas ele começa lá no ambiente da nossa casa. Vem para este lugar, vai para o restaurante, vai para a casa do parente e vai chegar em casa novamente. E ali é o nosso culto a Deus. É ali que Deus conhece você como você é. Lá que Ele conhece o tipo de esposa que você é, o tipo de marido que você é, o tipo de filho que você é. Aqui todo mundo é amor. Oi, amor. Oh. Deixa eu falar com o meu amor. Maravilhoso. Se a gente pudesse mudar para a igreja, hein? Tirar essas cadeiras, colocar tudo tendo aqui, ó. Já acordava, bom dia, amor. Mas o que a gente tem que entender é que o nosso Pai, o Senhor, Ele está lá. Sabe, Jesus, Ele está lá e o Espírito Santo, Ele tem, a gente usa como símbolo a pomba. Amém? E você sabe que tem a pomba e tem o pombo. Sim ou não? Presta atenção. Não vamos matar a pomba. O pombo, ele é barulhento. Aquele barulho que você vê é o pombo. A pomba não é barulhenta. Eu vi a história de um casal de missionários que saíram aqui do Brasil, só não lembro para onde eles foram, e eles moravam numa casa, e tinha um ninho, tinha uma pombinha lá. E aí, algum momento da vida deles ali, teve algum problema e tal, e eles começaram a discutir e falar alto. Sabe o que aconteceu com a pomba? Ela ia embora.
ela ia embora. Depois ela voltava. Se estivesse tudo bem, ela ficava. A pomba, ela não gosta de barulho. Ela não faz e não gosta. O Espírito Santo, ele não gosta de lugar de briga, confusão, quebra-pau, fala alto, xingação, acusação. Nosso lar, e Deus quando criou a família, instituiu a família divina, amém? A família divina, foi Deus que criou. O casamento é de Deus. Tem gente que fala que é do diabo, mas não é, de Deus. A nossa casa tem que ser um lugar de prazer. Aliás, ela não tem que ser uma casa, ela tem que ser um lar, um lugar de descanso. Tem até um livro que fala sobre isso. Casa ou lar? Um lugar de prazer, onde o homem, depois de uma jornada de trabalho, ele não vê a hora de chegar em casa. E sabe o que é mais legal para esse homem? É que a esposa e os filhos não vê a hora que o pai chega. Eu já conheci família e casal que quando o pai estava para chegar, estava tudo bem, Paulo, tudo bem. Quando o pai estava chegando, era aquela correria. Guarda tudo, arruma tudo, e não se mexe, criança já vai, se prepara, se arruma, a mulher já está preparada, o cachorro já vai para a casinha também, que não quer nem conversa, fica tudo ali assustado. Não pode ser assim. Entre nós cristãos, cara, tem cristão que bate na mulher. Vocês já sabem, já ouviram isso aí? É como Cristo. Escute isso, ó. É como Cristo. Nós estamos sendo transformados à imagem de quem? Do Filho. Nós temos que ser parecidos com quem? Com Ele. Eu, Nelson, não quero ser parecido com Francisco. Sou filho de Francisco. Não sou sertanejo, mas sou filho de Francisco. Eu não quero ser parecido com ele. Porque teu pai era ruim? Não, é que meu pai era humano, falho. Eu quero ser parecido com Cristo. É o padrão mais elevado. Eu quero ter características de Cristo na minha vida. Eu quero poder amar a minha esposa como eu amo o meu próprio corpo. Ele diz, assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse é um mistério, esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Entretanto, também cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Olha o que ele está dizendo. Eu estou fazendo essa analogia de Cristo e a igreja sobre o casamento marido e mulher, para que vocês façam a mesma coisa no casamento de vocês. Porque a partir de uma família, de um casamento saudável, eu vou ter o quê? O que Jesus vai ter? Uma noiva saudável. A sociedade ela é composta por quê? Por famílias, amém? E a igreja é composta por quê? Por quê? Por famílias. Como está a nossa sociedade hoje aqui no Brasil? Totalmente disfuncional, corrompida. Por quê? Porque as famílias se tornaram disfuncionais. Perderam o eixo, perderam o sentido, perderam o caminho. Não tem observado a palavra de Deus, nem as considerações que Ele deixou para cada um de nós. Não entende que o casamento é sagrado. É por isso que quando você leva um par de aliança, se você observar a aliança, ela não tem marca, ela não tem começo, não tem fim. Ela é uma peça só. Porque o casamento ele não tem fim. É uma aliança inquebrantável. Porque o nosso Deus é Deus de aliança. E o nosso casamento é um casamento de palavra,
de aliança, e é inquebrantável. É até que a morte separe. Deus fez uma aliança com Noé e falou: olha, não vou mais destruir o mundo por causa do homem. E a gente até hoje vê o quê? O arco celeste aparece. E a gente lembra do quê? Desta aliança, desta promessa. Porque Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. E eu e você também temos que cumprir aquilo que nós prometemos. É por isso que no curso de noiva eu faço de tudo para os caras desistirem. Em cada lição que eu ministro, eu e a Márcia, a gente deixa claro que o casamento é de Deus, é santo. E não é fácil, é renúncia. Porque Jesus renunciou. Quando os caras fazem curso comigo e vai chegar no final, falam: vou casar. Eu falo para ele: não me venha com novidade, hein? Já trabalho com noivo já há mais de 20 anos. Já tivemos assim muita tristeza, Arlene. De cara chegar pra gente e falar assim: mas pô, você faz 6 meses que você casou? Você ficou comigo 10 semanas. Fazendo curso, nós explicando dentro da palavra que era o casamento, consequência, papel do homem, papel da mulher. Explicamos tudo sobre a palavra empenhada que você empenhou. E o cara chega e fala assim: eu não acreditei em nada daquilo não. Correção de pastor dói, hein, gente? E olha como ele termina. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Entretanto também, aí ele reforça: entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Ele falou: eu estou usando toda essa analogia aqui, falando sobre o casamento, para falar do relacionamento de Cristo e a igreja, mas, maridos, amem a sua esposa. Maridos, tenham a sua esposa em honra. Ter em honra é ter em alto valor, é valorizar, é se alegrar com ela quando ela tem uma vitória, e é chorar com ela quando ela tem uma tristeza, e vice-versa. Ele diz: ame, mulher, marido, ame a sua esposa, mas ele diz: mulher, respeite o seu marido. Cordeiro neném, respeite o seu marido. Por que não, mulher, ame o seu marido? Porque sabe uma coisa que homem precisa receber da mulher? Respeito, reconhecimento. Ele não enfatiza o amor, porque ninguém recebe amor e transmite ódio. Amém? Mulher, seja submissa ao seu marido. Qual mulher que não é submissa ao marido que ama, que tem ela em valor, sabe, que cuida, que observa as necessidades dela, que a honra? Eu pergunto para vocês, mulheres: existe dificuldade de ser submissa a um marido, a um homem como esse? Não há dificuldade, há um prazer. Sabe, mulher, quando fala de submissão, não está falando sobre força, gente. É como se a mulher estivesse dando, no relacionamento do casado, é a mulher dando a força dela ao seu marido, de livre e espontânea vontade, o ajudando na sua necessidade. E sabe, a mulher foi escolhida, e Deus capacitou a mulher com algo especial. A mulher tem algo especial, que a gente chama de sexto sentido. Ela consegue ver aquilo que está trazendo um perigo, aquilo que está de errado, coisas que não devem fazer. Deus deu isso à mulher, a capacitou para isso. Tem homens que têm vergonha de expor a sua fraqueza para sua esposa. Tem vergonha. Ai, mas se ela souber que eu tenho medo disso,
Se ela souber que eu tenho medo de barata. E daí? Barata é um troço horrível. Ô bichinho horrível aquele. E ainda voa. Você é doido. Perninha de serrote, você é maluco. E outra, hein? Eu descobri que barata morde. Você pode pôr no Google aí que ele vai te falar. Mas a mulher está preparada fisicamente e para apoiar você a matar a barata. Que ter medo é uma coisa. Agora a atitude de vencer, você tem que destruir o medo. Eu tenho uns amigos meus que tiram sarro de mim até hoje, porque eu assisto. Estava na reunião de BGC numa casa e 2 baratas na minha perna. Um escândalo, hein? Fiquei marcado com o resto da vida. Eles não esqueceram até hoje, mais de 20 anos. Mas é isso, irmãos. Brincadeiras à parte, nós precisamos entender o tamanho do amor de Jesus por nós, o tamanho do amor de Deus por nós, o quanto o Espírito Santo procura nos ajudar, sabe? Então a gente precisa aprender isso, colocar em prática isso. Deixa eu falar com você, a vida cristã é prática de vida. Não adianta nada você aprender um monte de coisa e não praticar nada. Não vai ter efeito. Você não vai ver melhora, você não vai ver o poder de Deus. Nós precisamos confiar, nós precisamos nos entregar. Sabe, nós precisamos pedir ajuda se a gente não consegue. A gente precisa ter essa humildade, dizer, eu não consigo. O marido fala para a esposa, me ajuda bem, eu não estou conseguindo. A esposa fala para o marido, pedir perdão, pedir ajuda. Entre os irmãos, nós precisamos aprender a demonstrar a nossa fragilidade e a nossa necessidade, aonde realmente nós devemos fazer isso, que é no corpo de Cristo. Só o Espírito pode fazer isso. Dar a cada um de nós um coração serviçal. Um coração que ama o Senhor. Um coração que tem prazer em obedecer. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu não me submeto ao meu irmão, à minha esposa, eu também não me submeto a Deus. Não me submeto. E que Deus nos livre disso. Amém? Que o Senhor nos livre disso. Que nesta manhã, nessa sala aqui, na nossa pequena comunidade, caia no nosso coração esta verdade. Que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos amar e o nosso maior conforto está naquele que está ao nosso lado aqui. Nós temos um termo que a gente usa, fala assim, eu vou levar essa pessoa até Jesus. Deixa eu falar, você não pode levar ninguém até Jesus, mas você pode levar Jesus até essa pessoa, porque Ele está em você. Você não pode levar ninguém a Jesus, porque Ele está à destra do Pai. Mas você pode levar Jesus, que está em você, a essa pessoa. Amém? Vamos ficar de pé? Pai querido, Pai bendito, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Senhor, tem misericórdia de nós.
Eu tenho um desejo tão grande de ser o melhor marido, Deus. O melhor pai, o melhor amigo, um cristão melhor. Alguém que o Senhor olhe como o Senhor olhou no seu encontro ali com Natanael e disse: eis aí o varão perfeito em quem não há dolo, em quem não há injustiça, o verdadeiro israelita. Eu quero ser visto por Ti, Senhor, desta maneira. Ajuda-nos, Espírito Santo, a alcançar este lugar. Este lugar, Deus, não para exaltação de nós mesmos, mas para o Teu prazer, para o Seu deleite. Que eu possa ser um pai melhor. Que os meus irmãos aqui, que estão nessa condição de pai, possam ser melhores pais, melhores maridos, melhores filhos. Que nós possamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja, nos entregando por elas a cada dia, fazendo com que elas se sintam seguras, protegidas, amadas, consoladas. E que cada mulher aqui, Senhor, tenha a capacidade, se casada for, respeitar seu marido, ou se está prestes a se casar, já com esse entendimento, que ela deverá respeitar o seu marido, honrar o seu marido, para que a nossa casa seja uma casa edificada sobre a rocha, para que o Seu nome seja exaltado na nossa casa, Senhor, na nossa família, para que se cumpra em nós a promessa de Isaías 61:9, que diz: e todos olharão para a sua descendência, para a sua casa, e dirão e reconhecerão: esta é a família bendita do Senhor. Esta é a família bendita do Senhor. Queremos ser conhecidos como os filhos de Deus, os irmãos em Cristo, que se amaram até o fim, para a honra e glória do Seu santo nome.